Hoje eu quero falar com vocês de uma forma muito simples e muito didática sobre o jejum. Tem muitas pessoas que me perguntam ali em inbox, nas redes sociais, até aqui nos próprios vídeos já deixaram comentários e perguntas sobre isso. E eu quero ser o mais simples possível, sem complicar. Para você que é iniciante, para você que está começando a sua caminhada e não entende sobre essa ferramenta, sobre esse princípio que é bíblico e que é fundamental na vida de um cristão, para que você aprenda de uma vez por todas e para que você dê esse passo de fé. Quero contar nesse vídeo também a experiência acerca do meu jejum. Ah, mas não pode contar. Vou falar sobre isso também. Então, se você tem curiosidade de saber mais sobre jejum, fica comigo até o final. Oi, eu sou a Paula, sejam muito bem-vindos de volta ao meu canal. No vídeo passado, eu comentei com vocês, eu contei algumas experiências que eu tive em uma determinada conferência que eu fui. E no começo do vídeo eu até falei, fiquei em um prazo de jejum de 40 dias e o céu se abriu, Deus falou comigo de uma maneira. E eu quero explicar isso para vocês aqui, eu quero trazer isso como um conteúdo para que vocês entendam a importância. E eu quero explicar também como fazer algo realmente bem básico. Então, se você já é nível avançado de jejum, talvez esse vídeo para você não faça muito sentido. Então, eu quero ler com vocês aqui o livro de Marcos, capítulo 2, versículo 18 em diante. Está sendo falado aqui, né? Jesus está sendo interrogado acerca do jejum. Diz assim: os discípulos de João e os fariseus estavam jejuando. Algumas pessoas vieram a Jesus e lhes perguntaram: por que os discípulos de João e os dos fariseus jejuam, mas os teus não? Jesus respondeu: como podem os convidados do noivo jejuar enquanto este está com eles? Não podem enquanto o tem consigo. Mas virão dias quando o noivo lhes será tirado, e nesse tempo jejuarão. Então aqui é um texto em que Jesus está nos ensinando. E aqui ele está dizendo, naquela época, sobre o jejum. Então o noivo aqui é ele, e ele está dizendo, quando ele for tirado, então quando ele morresse, quando ele fosse tirado dessa terra, aí sim os discípulos teriam que jejuar. Existem mais algumas passagens sobre jejum nas escrituras, mas eu quero aqui reforçar e enfatizar essa. O jejum é uma ferramenta que o próprio Jesus nos deixou e nos orientou para que seguíssemos. Quando nós fazemos o jejum, nós estamos enfraquecendo a nossa carne e fortalecendo o nosso espírito. Nós estamos declarando para o nosso corpo e para a nossa alma, que são as nossas emoções, que os nossos desejos por itens da nossa carne, da nossa natureza, eles são menores do que os nossos desejos por coisas do espírito. Então nós estamos fazendo essa declaração aqui e lá no mundo espiritual. Então no mundo espiritual nós não podemos enxergar, mas grandes coisas acontecem quando nós estamos num período de jejum. Nós estamos nos separando, nos consagrando, e nós estamos dizendo: eu amo comer as minhas coisas, comida é algo que me dá prazer e eu fico muito satisfeito, mas quando eu deixo de comer o meu sanduíche, a minha comida, o meu almoço, o meu jantar, e eu como da palavra de Deus, e eu bebo das escrituras, isso está dizendo, isso é mais forte, isso tem mais valor. E isso, gente, gera em nós algo que é inexplicável, é algo que só quem está fazendo consegue sentir e talvez explicar. Você declara que você é um ser natural, mas que o seu espírito é mais forte que a sua carne e você se alimenta do espírito. É mais ou menos isso. Muitas pessoas acabam confundindo o propósito com o jejum. Então, por exemplo, o propósito é muito válido e muitas pessoas fazem, e está nas escrituras também, façam um voto com Deus, né, um propósito, mas o propósito é esse, por exemplo, assim, vou fazer um propósito de não comer doces, né, algo que você gosta muito, que você come muito, mas não comer chocolate, guloseimas, isso não é um jejum, isso é um propósito. Porque o jejum é quando você se abstém de se alimentar e não se alimentar somente de algumas coisas, tá?
Então, você pode fazer um jejum colocando esses itens e mais algumas coisas, mas eu quero explicar para vocês que a prática do jejum é se abster mesmo de se alimentar. Aí você pode me perguntar, tá, mas quanto tempo eu tenho que jejuar? A prática do jejum, assim como qualquer outra prática das nossas vidas, ele vai requerer um treinamento. Então você vai precisar treinar tanto o seu corpo, né, o seu corpo físico mesmo, para você não passar mal, como você vai ter que doutrinar o seu espírito e calar a sua alma. Porque o que acontece em períodos de jejum, gente, nós ficamos irritados, nós ficamos nervosos, porque nós queremos comer, porque nós estamos com fome, porque a nossa carne, o nosso estômago continua ali. Então, nesses momentos você vai calar sua alma, por exemplo, não adianta você fazer um jejum e estourar em outras pessoas, xingar, ser agressivo, tá mal-humorado, porque você tá jejuando. Inclusive, tem uma passagem que Jesus fala sobre isso também nas Escrituras, eu acho que tá em Mateus, isso mesmo, Mateus 6, que diz assim, ó, porém tu, quando jejuares, unge a tua cabeça, lava o teu rosto, para não parecer aos homens que jejua, mas ao teu pai que está em oculto, e o teu pai que vem em oculto vai te recompensar. Então aqui ele está explicando, ele está nos ensinando que não é pra gente fazer jejum e sair declarando para todo mundo, postar que está em jejum, anunciar que está em jejum, para que a gente se vanglorie ou para que a gente seja visto como um ser espiritual. Essa não é a finalidade do jejum. Então, ele está nos ensinando aqui, você tem que agir normalmente, ficar normalmente. Isso vai ser entregue para o seu pai, isso vai ser entregue para Deus, e Deus é que vai te dar a recompensa. Aí você pode falar assim, mas você tá falando aqui na internet, eu estou te explicando. E eu estou, até no vídeo passado, quando eu comentei, depois eu fiquei pensando, nossa, pode ser que soe para as pessoas eu contando que eu fiz um jejum. Não, eu quero te dizer que o jejum, ele é tão poderoso e tão sobrenatural que ele faz te elevar, assim, níveis na sua caminhada, ele te leva para um outro nível espiritual. Por exemplo, se você está iniciando agora as suas práticas de jejum, eu não te aconselho a querer fazer 40 dias de jejum. Eu nunca tinha feito, mas eu já fiz várias vezes jejum, tá? E assim, jejuns de 24 horas aleatórios também já tinha feito algumas vezes, mas não tantos dias consecutivos. Então, eu te aconselho ir aos poucos. Tem muita gente que me chamava ali no inbox e falava, mas eu só aguento ficar 4 horas de jejum. Olha, eu acho que para você considerar um jejum, 4 horas, não me perdoe, mas na minha concepção não é considerado como um jejum. A não ser que você coma de 3 horas por ordem médica. Porque ninguém come assim tanto, né? Então, se você tomar o seu café da manhã 7 horas da manhã, 7, 8, 9, 10, meio-dia, né? Então, 4 horas você vai almoçar. Então, qual foi o jejum? O que você entregou para Deus? Qual foi o sacrifício? A frutinha das 10? Então, eu acho que isso não é um sacrifício, não é sacrificial, não foi difícil você fazer isso. Então, eu acredito que não se encaixe em um jejum, tá? Isso é a minha percepção, gente. Isso não está na Bíblia. A Bíblia não diz quantas horas de jejum nós temos que fazer, quantos dias de jejum nós temos que fazer. Ela ensina, por exemplo, tem o jejum de Daniel, que Daniel jejuou por 21 dias. Então, as pessoas pegam esse modelo, por exemplo, do jejum de Daniel. A gente pode fazer até um vídeo explicando somente dele. E as pessoas fazem como Daniel fez. É um tipo de jejum, já fiz jejum de Daniel também. Mas é quando você fica sem se alimentar, gente. Você fica um prazo ali, você fica algumas horas. Então, eu consideraria um jejum a partir, por exemplo, de 8 horas. Então, você toma o seu café da manhã, aí você pula o seu almoço e vai se alimentar no teu jantar. Então, você teve um sacrifício, você ficou ali, né, com fome no teu período de almoço. Então, você teve esse tempo que eu acho que aí, beleza, você está se introduzindo. Você está começando. Então, você faz ali, de repente, 2, 3 dias de 8 horas. Depois você aumenta para 9, aumenta para 10, aumenta para 11, aumenta para 15, aumenta para 18. Então, você vai aumentando
contando essa quantidade de horas, que é imprescindível contar para vocês que jejum sem oração, jejum sem leitura da palavra vai ser dieta. Então, se o seu foco for somente emagrecer, você vai emagrecer, porque ele funciona também para emagrecimento. Mas, se o seu foco for espiritual, você precisa se conectar com Deus. Você precisa se abster de coisas que você, por exemplo, faria no seu tempo livre e você vai estar com Deus. Você vai orar mais, você vai ler mais a palavra, você vai se conectar com coisas que te conectam com Deus. Se você fizer jejum e ficar assistindo séries de terror na Netflix, não ler a palavra, não vai adiantar absolutamente nada, nadinha. Você só vai ficar com fome e irritado. Então eu te aconselho você ir aumentando aos poucos essa grade de horas e de dias também. E você vai sentindo no seu organismo, você vai sentindo como que você se sai, como que... Tem pessoas que ficam com dor de cabeça, né? Eu ficava no começo com bastante dor de cabeça. Hoje, graças a Deus, eu já não fico mais. Dá vontade de comer? É lógico, gente. Eu sou carne e osso também, né? Não sou um anjo que dá vontade. Mas, nessa hora, você fala, não, Deus é mais na minha vida, eu estou buscando o Senhor. Eu vou avançar, eu vou crescer em Deus, eu quero mais de Ti, Senhor. Cara, põe louvor, ora, na hora que der vontade. Nesse prazo que eu fiz aí, que eu vou contar pra vocês, eu já vou falar como eu fazia. Mas já contando, que eu tô sem roteiro também nesse vídeo, eu colocava louvor e eu tomava água. Eu abria assim, gente, água com gás e café preto sem açúcar também, pra dor de cabeça, pra um mal-estar. O café dá uma levantada, porque como a gente fica sem ingerir nada, o nosso corpo, né, os nossos hormônios, eles dão uma baixada também. Então o café sem açúcar, ele dá uma... tipo assim, tô viva! Então é muito bom café sem açúcar pra quem tá jejuando, tá bom? E pode tomar porque ele dá uma... não é comida, tá? Então você pode fazer dessa forma também. Tem o jejum total também, tá? Esse eu confesso pra vocês que eu nunca fiz, é o próximo nível que eu quero entrar, inclusive eu estou ainda me preparando pra isso, mas eu vou fazer dias sem nada, só água, tá? Porque... vamos falar então dos 40 dias, como que eu fiz pra você, pra entusiasmar você e pra você se levantar nesse tempo também em jejum. Eu fazia uma janela, eu fazia 23 horas com uma janela de uma refeição, tá? Então, 23 horas sem comer, abre uma janela, eu fazia no meu horário de almoço, então a refeição do meu dia era o meu almoço. Então eu almoçava normal, gente. Arroz, feijão, carne, salada. Comia a quantidade que eu quisesse, assim, pra me satisfazer. Até não era muito, porque eu acho que a gente fica muito tempo. E aí, quando você vai comer, nem parece que nem cabe tanto no estômago. Mas eu almoçava normal, tá? Mas eu não comia nada de guloseimas. Então, por exemplo, a sobremesa eu não comia, né? Um chocolatinho, refrigerante... Nada, só comida mesmo e uma vez por dia. E água durante o dia e café preto. E aí, muita leitura da palavra, avançando na palavra, avançando em tempo com Deus. Então, se você olhar aqui no canal, não teve vídeo, não teve postagem no Instagram, não teve nada, não teve stories, porque eu fiquei bem reclusa de tudo isso, alimentando o meu espírito. Então, em tempos em que eu podia estar fazendo alguma coisa, ou nas redes sociais, ou no nanã, eu tava gastando, investindo, né? Eu não gosto de falar gastar tempo com Deus, eu gosto de falar investir tempo com Deus, porque tempo com Deus é investimento, não é gasto. Então, eu estava investindo meu tempo com Deus. E eu posso dizer pra vocês, gente, que foi assim, ó, sobrenatural, do sobrenatural, do sobrenatural. Incrível! Eu comecei o jejum perguntando algumas coisas, algumas respostas pra Deus, e também para me consagrar mesmo, só para ficar mais perto dele. E Deus falou muito comigo nessa estação, falou coisas que vai mudar a minha vida por completo, para sempre. Eu não posso contar muitas coisas aqui ainda de experiências que eu tive aqui. Esse é o meu quarto de oração, esse é o meu lugar secreto, eu oro aqui, né, que é um cômodo da minha casa, que eu sempre orei, era o quarto do meu filho aqui, então é um ambiente que eu já sempre trouxe muita oração, sempre trouxe uma atmosfera legal para esse cômodo aqui da casa. Então é aqui que eu me alimentava espiritualmente, e eu ficava muito tempo, gente, muito tempo mesmo, assim,
de horas, assim, na presença de Deus, clamando e adorando e me derramando na presença. E eu falo isso com todo o temor do meu coração, não é pra vangloriar, não é pra dizer, ai, nossa, como ela é espiritual, como ela é santa. Não, gente, é pra dizer, faça também, porque está acessível a todos nós, a todos que buscam, a todos que querem. Então, essa santidade, esse processo de santificação que é eterno, né? Daqui até quando Jesus voltar, o nosso processo de conversão e santificação, ele tá disponível para todo mundo. Só que é muito mais fácil gastar com outras coisas. É muito mais fácil você chegar em casa do seu trabalho, cansado, ligar a TV, né? Assistir uma série, comer uma pipoca e tomar um guaraná. É claro que é mais fácil, mas eu falo assim, ó, gente, de verdade, com toda a verdade do meu coração, que não haverá outro lugar melhor para você estar do que na presença de Deus. E quando você tá na presença de Deus em jejum, é muito diferente. É diferente, Deus se revela mais, Ele fala mais. Eu acredito que os nossos ouvidos espirituais estão mais abertos, porque a gente está mais ligada, mais conectada e mais sensível para ouvir. Então é natural que você ouça mais a Deus nesses períodos. Porque você está buscando mais, está passando mais tempo com Ele e Ele está falando mais. Não é que Ele está falando mais, eu acho que Deus fala a mesma coisa, só que nesse período nós estamos ouvindo mais a Ele, porque nós estamos separados das outras coisas que abafam a voz de Deus. Então, infelizmente, gente, televisão abafa a voz de Deus, filme, série, rede social, ficar no celular, fazer abafa a voz de Deus, porque ele sempre tá falando com a gente, só que a gente tá sempre tão preocupado com outras coisas que a gente não escuta. Então, quando a gente está em jejum, isso aí eleva muito. E aí você pode falar assim, ah, mas eu não consigo, mas eu já tentei. É porque a tua carne hoje está falando mais alto do que o teu espírito. Isso é normal, tá ok, tá? Mas você precisa avançar, você precisa tentar, você precisa dar passos para conseguir. Então, você vai começar fazendo 40 dias, 24 horas? Não, você vai fazer um dia e vai parar no segundo. Não vai dar, né? E você, nossa, mas você tá profetizando que eu não vou conseguir? Não, eu estou somente dizendo que é realmente difícil. E você tem que estar mais separadinho. Você tem que treinar, gente. É igual assim, ó. Por exemplo, se eu vou fazer uma corrida, então eu vou correr lá, essas corridas de rua, tem corrida lá de 10 quilômetros. Eu não vou correr. Tem corrida de 5. Eu também não vou conseguir correr. Por quê? Porque eu não me preparei. Porque eu não fiz nada antes. Então não adianta eu querer chegar numa corrida de 10 quilômetros e querer correr, porque eu vou passar mal. Eu posso correr os primeiros metros, não sei quantos, mas os primeiros metros. Talvez 1 quilômetro, talvez, muito talvez, 1 quilômetro. É a mesma coisa com o jejum, você vai conseguir as primeiras horas. 4, 5, 6, 7, 8 horas você já vai estar... Teu chefe vai vir falar com você e vai falar assim, não sei o que, sai daqui, cadê? Vai olhar pra frente, vai ver comida, vai pensar em comida o tempo inteiro. Então você tem que preparar o espírito para você conseguir, tá? Então comece devagar, comece com menos horas, mas considerando pelo menos uma refeição, né? 4 horas ali não é jejum, tá bom? Então considere mais horas. Se você tem algum problema de saúde, é importante eu te falar isso, né? O diabetes, alguma coisa ali por causa da glicemia, veja com seu médico, não te oriento também ficar sem comer se você tem algum problema de saúde, tá bom? Agora, se você não faz nenhum acompanhamento, mete pé e vai. Fala, Deus, então eu quero isso, eu vou me consagrar nesse tempo, eu preciso de ti, me ajuda. Aí você vai fazer o quê? Você vai fazer uma oração de início de abertura desse jejum. É muito importante, gente, você falar com Deus o que você tá fazendo. Então, Deus, eu tô fazendo, o meu propósito é de tantas horas e de tantos dias e eu vou avançando conforme o tempo, enfim. E você vai colocar nesse jejum ali o que você quer. Por que você tá jejuando? Qual que é a tua finalidade? Qual que é o teu propósito? Qual que é o teu objetivo? O que você quer com isso? Então você vai colocar para Deus. Escreve, na verdade, né? Eu gosto sempre de escrever, porque a minha memória é muito ruim. Então você vai escrever ali, ah, Deus, então eu quero resposta para isso,
eu tô procurando um avivamento, eu quero que, sei, meu esposo seja convertido, eu quero a saúde do meu pai, eu preciso me recuperar de alguma coisa, eu tô tentando engravidar, eu não sei o que você vai pedir, mas você vai colocar os teus propósitos para Deus ali. E todo dia você vai orar por esses propósitos e você vai entregar e você vai consagrar e você vai lembrando disso, né, no teu jejum. Não quer dizer que todos os dias você vai pegar essa lista e ficar lendo, tá? Deus já sabe, tá? Eu acho que eu me expressei errado aqui nessa parte. Você vai apresentar isso e você vai orar durante esses dias, durante esse período que você separou para Deus, e você vai se santificar e você vai entregar e você vai começar, tá bom? Então comece devagar, comece com menos horas, comece com menos dias. Então eu vou fazer, por exemplo, 3 dias. Depois eu vou, na outra semana, pulo uma semana, vou fazer 5. Opa, já tô melhor agora. Agora eu vou fazer 7 dias. Agora eu vou fazer 14. Agora eu vou fazer o jejum de Daniel de 21 dias, tá? Agora eu vou fazer... Aí você vai aumentando, gente. Aí você vai aumentando. E o teu nível espiritual vai aumentando contigo. E você vai entrando num outro nível, num outro patamar e numa outra atmosfera. E eu garanto pra vocês que quando você conseguir chegar, falar: Deus, então agora 40 dias, Senhor, sou tua. Gente, o céu desce, gente, o céu desce. O céu desce aqui dentro do quarto, o céu desce na igreja no culto, o céu desce na conferência, o céu desce em todo lugar, porque não é o ambiente, é você. Você é o templo do Espírito Santo, você é a igreja, você é a casa e você tá cheio dele. Então quando você vai para esse lugar, para esse momento com ele, olha, gente, como eu fico de falar, porque você tá cheio do Espírito Santo, você tá cheio e você fala, e você, sabe, fala com autoridade, você fala com poder, porque o Espírito Santo mesmo é quem te dá isso, o Espírito Santo mesmo é quem coloca isso dentro de você, e você vai se alinhando, gente, e é maravilhoso, maravilhoso. Então eu queria te desafiar, se você nunca fez jejum, a começar. Não espere a segunda-feira, comece amanhã, né? Tem gente que fala final de semana, é difícil mesmo, começar no final de semana. Ou espere a segunda-feira, pra não pegar, né, uma almoção de domingo ali, aquele frangão com maionese, e você começar e já começar errado porque tem sobremesa na casa da mãe, na casa da sogra. Então faça na segunda, tá bom? E faça, e você vai ver, e você vai voltar aqui pra me contar como que foi a tua experiência. E se você já fez jejum, deixa aqui nos comentários o que você acha, como que você se sente, se isso tem alguma validade, se você sente alguma diferença ou se você, eu faço, mas não sinto nada. Ó, se falar que está fazendo e não tá sentindo nada, eu vou confrontar você e vou perguntar: você tá lendo? Você tá orando? Tá botando louvor? Tá ficando na presença? Tá buscando a presença? Porque daí tem alguma coisa errada. Conta aqui que eu quero saber. E se você gostou desse vídeo, foi importante, relevante pra você, já deixa o seu like, se inscreve no canal porque toda semana tem um vídeo novo pra você. Um beijo, fica com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!